tudo o que você precisa saber sobre os investimentos no Tesouro Nacional em apenas um vídeo. Caso você queira conhecer de uma vez por todas sobre esses investimentos e como eles funcionam, qual é o melhor para você investir nesse momento, como fazer para escolher, então assiste o vídeo até o final. Está tudo mastigadinho aqui para você fazer a sua escolha. Você quer conhecer de uma vez por todas como esses investimentos funcionam na prática? Qual é o melhor para você investir nesse momento e como fazer para escolher o seu? Então vem para o vídeo. Olá gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Edna Câmara e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os investimentos no Tesouro Nacional. Já deixei um vídeo aqui no canal falando sobre a construção da nossa reserva de emergência, onde eu indiquei o Tesouro Selic como um dos ativos que devem compor a nossa reserva de emergência. Se quiser, é só assistir o vídeo aqui no canal. Hoje eu quero atender a um seguidor querido que me pediu para que eu fizesse um vídeo informando, explanando um pouco mais sobre os investimentos no Tesouro Nacional. Ele é um investimento seguro da renda fixa, que nós temos aqui no Brasil, e aí nós temos várias opções dentro do Tesouro. Por isso que eu vou te deixar um vídeo hoje falando de cada uma dessas opções, para que você canalize uma delas para aquela opção que mais se aproxima do seu objetivo. Porque para investir no Tesouro é necessário observarmos taxas, rendimento, qual o valor que se pode investir mensal, qual é o rendimento desse título, uma série de informações. Por isso, a necessidade da gente escolher baseado em tais informações e fazer a escolha correta. Eles não rendem iguais, eles não podem, digamos assim, serem resgatados na mesma forma, no mesmo formato. Então, eles são títulos diferentes para atender a necessidades diferentes. Vai depender muito do nosso objetivo no futuro, ou até no presente, como eu falei. Você pode investir no título do Tesouro Selic para a sua reserva de emergência e resgatar a qualquer momento. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esses investimentos. O Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem duas opções de investimento nesse momento. Nós vamos começar por ele. E como eu falei, ele é a primeira opção para quem quer investir na reserva de emergência, por exemplo. E aí você vai fazer o quê? Você vai emprestar o seu dinheiro para o governo e ele vai te devolver lá no futuro ou no momento que você precisar, se for o Tesouro Selic, com os juros que ele te prometeu entregar, com os valores agregados, vai te devolver com juros compostos. Lembra que eu já te deixei também um vídeo aqui no canal explicando sobre o efeito mágico dos juros compostos? Ele é melhor do que a poupança, porque a poupança ela só rende no dia de aniversário, ela não rende diariamente. Então, se você resgatar antes do aniversário da poupança, você vai, naquele mês, não vai ter tido, o efeito cumulativo dos juros compostos, ou seja, ela não vai render. Já aqui no Tesouro Selic, você vai ter rendimento todos os dias. Atualmente, nós temos dois tipos do Tesouro Selic. Ele rende o Tesouro Selic, rende a Selic, mais uma taxinha pequena. E como eu falei, você pode resgatá-lo a qualquer momento, por conta de um fenômeno chamado liquidez imediata. Por isso que ele é o ideal para a sua reserva de emergência. Neste, você pode investir a partir de R$ 143 mensais. Ele é mais flexível, como eu falei. E uma coisa muito legal, você pode investir nesse título e em todos os outros mensalmente. Você deixa programado na sua corretora ou no seu banco e todo mês o Tesouro vai lá e resgata da sua conta aquele valor que você deixou programado para os seus investimentos. E aqui eu vou te deixar as duas opções que eu te falei sobre o Tesouro Selic atual. Hoje nós temos o Tesouro Selic 2029 e o 2026, que é mais curtinho. O Tesouro Selic 2026 ele vai render a Selic mais 0,03% ao ano e você pode começar com R$ 143,21. O valor do título é R$ 14.321 e você pode resgatar a qualquer momento. O Tesouro Selic 2029 vai render a Selic mais 0,16, ele é um pouquinho mais barato, ele custa só R$ 142 e você pode resgatar a qualquer momento, mas o vencimento é lá em 1/3 de 2029. Essas são as duas opções que nós temos do Tesouro Selic neste momento. É claro que o Tesouro ele pode a qualquer momento inserir um novo título para você optar. E o que se paga em taxas quando a gente opta a investir no Tesouro Nacional em qualquer uma das suas modalidades? Isso eu vou te deixar lá para o final do vídeo. Calma. A segunda modalidade de investimento no Tesouro Nacional é a opção do Tesouro Pré-Fixado. E aqui eu vou te deixar na tela as opções que nós temos nesse momento para você escolher. Pesquisa mais e escolhe. Esse é aquele que na contratação você já sabe quanto é que ele vai te entregar de rendimento lá no final. Ele é pré-fixado. O Tesouro Pré-Fixado 2026, que é esse que está na tela, ele rende 9,69% ao ano. Hoje você pode começar com R$ 33,34
uma fração do título. O título custa R$ 833,56. Você pode resgatar em 1 de janeiro de 2026. O Tesouro Pré-Fixado 2029, ele hoje vai te render 10,25. Você pode começar com R$ 30,88 e se você quer saber o valor do título para investir num título unidade, né? Hoje ele está custando R$ 617,72. E aí você pode investir com o valor total do título ou você pode investir no fracionário, que seria o custo de 30,88 mês. Vai depender do que você pode, das suas posses e das suas possibilidades. Você vai poder resgatá-lo em 1 de janeiro de 2029, tá certo? Se você for resgatar antes, aí eu te recomendo que você vá para o Tesouro Selic mesmo, porque aqui você pode sofrer o efeito de marcação a mercado, que não é interessante. E aqui, gente, é a fina flor da renda fixa, ou seja, você contrata e lá no final você vai receber aquilo que você contratou. Chova ou faça sol, você vai receber o que foi combinado, tá certo? É o ideal para quando você tem uma meta, né? Para quando você já sabe o que é que você vai precisar lá naquele futuro, e aí você vai contar com aquilo que você contratou. Se você quer traçar, por exemplo, uma meta para daqui a 3 anos, 2026, você já sabe quando é que você vai precisar lá no futuro, você pode fazer uma simulação aqui no site do Tesouro, tem um simulador, como eu já te falei. Você faz uma simulação. Quanto é que eu preciso investir no Tesouro Pré-Fixado todo mês para que lá no futuro, em 2026, eu tenha aquele montante formado? Aí você faz a simulação aqui. É prático e rápido. E você vai usar o título do Tesouro que mais te convier para as suas metas e para as suas necessidades. No tempo também que for o ideal para você. O próximo título é o IPCA+. Ele vai render IPCA, que é a inflação, mais uma taxa. As opções que nós temos hoje no Tesouro Nacional para a nossa escolha são 3. É o IPCA 2029, ele vai render o IPCA lá de 2029, que é a taxa da inflação de 2029, e mais uma taxa. Essa taxa é 5,26% ao ano. Os custos para começar a investir nesse Tesouro IPCA+. Ele vai custar no fracionário, para você investir nele hoje, R$ 31,97. O custo dele total do título hoje está em R$ 3.397,31, que você vai poder resgatar dia 15 de maio de 2029. O IPCA 2035, que é um pouco mais longo, ele vai te render IPCA mais 5,48% ao ano. Você vai comprá-lo no fracionário a partir de R$ 45,99 e o título todo ele vai te custar R$ 2.299,83 se você optar pela compra do título no valor unitário. Se não, como eu falei, você pode comprar no fracionário mês a mês, sendo resgatado na tua conta. O terceiro é o IPCA 2045. Ele vai te render IPCA mais 5,67 ao ano e ele tem o custo de R$ 39,06 se você for no fracionário, e o custo do título todo é R$ 1.302,27. E você pode resgatar em 15 de maio de 2045. Como já falei, você pode até resgatar antes, mas vai sofrer o efeito de marcação a mercado. Essas opções elas são interessantes porque você vai estar sempre ganhando da inflação. Isso é muito bom. Para quem não entende, para quem não quer pesquisar muito, se aprofundar na macroeconomia, então vai no título IPCA+, que no momento é o ideal para quem quer se proteger o seu capital, o seu dinheiro da inflação. Todas essas duas modalidades de título do Tesouro Nacional, elas têm também com o fenômeno da entrega dos juros semestrais. Por que eu não recomendo, por que eu não gosto dos títulos do governo com a entrega de juros semestrais? Porque nessas duas modalidades que eu falei, tanto o pré-fixado como o IPCA+, ele vai entregar os esforços dos juros compostos a cada 6 meses. Ou seja, ele não vai entregar lá no montante final, né, o que os juros compostos podem fazer pelos rendimentos do meu dinheiro. Eu vou receber a cada semestre. Então isso não é interessante. Por quê? Porque eu vou estar perdendo o efeito cumulativo dos juros sobre juros. E eu já deixei um vídeo aqui falando do efeito dos juros compostos sobre os nossos rendimentos. Então é importante que você se atenha a isso. Quanto mais tempo eu deixar o meu dinheiro investido naquele ativo que eu escolhi, no caso desses 2 ativos longos do Tesouro Nacional, melhor, porque vai render mais, tá? Então, assim, bem resumidamente, se você escolher o Tesouro Semestral, que entrega juros semestrais, ele não vai ter esse efeito cumulativo dos juros compostos. É a única diferença. O rendimento é igual, mas você vai receber a cada semestre.
Isso não é interessante para o investimento de longo prazo, tá bom? É só por isso que eu não optaria, conhecendo o efeito dos juros compostos, como eu conheço, eu não optaria por essa modalidade de juros semestrais. Tem ainda o Tesouro Rende Mais e o Tesouro Educa Mais. O Tesouro Rende Mais é para aquela pessoa que tem um objetivo de aposentadoria. Inclusive, nesse vídeo dos juros compostos, eu dei um exemplo de como você montar uma aposentadoria fazendo as simulações aqui no site do Tesouro. O Rende Mais ele é mais longo, portanto, é para aquela pessoa, para aquele objetivo de longo prazo. E aí você pode investir um valor mensal por 10, 15, 20 anos. Quando você for retirar, se você por acaso precisar antes, aí já não serviria para a sua reserva de emergência, você vai pagar mais taxa do que nos outros tesouros nacionais. Então esse aqui é ideal para quem tem uma meta traçada de aposentadoria. Se você quiser, você entra no site do Tesouro, que eu vou deixar aqui no vídeo, e dá uma pesquisada. Mas o Tesouro Rende Mais, ele foi pensado como se fosse uma previdência privada do Tesouro Nacional. Pode fazer as simulações aqui e entender melhor sobre esse tesouro. Ele, inclusive, é novo. Aí você pode simular. Quanto é que eu vou precisar para me aposentar lá no futuro, daqui a 20 anos? Aí você vai investir conforme a sua necessidade de salário mês, porque ele vai te entregar em parcelas mensais, como se fosse, já falei, como se fosse uma previdência privada. Então, o formato é um pouco diferente dos demais, que tem mais flexibilidade, inclusive, no resgate. Então, esse aqui ele é programado para você resgatar em parcelas, lá no futuro. E a taxa que rende é sempre o IPCA mais uma taxa. Ele tem várias opções, começando a partir do resgate em 2030, tá? Ou seja, daqui a 7 anos. Se você quer se aposentar daqui a 7 anos, de repente é uma opção para você. Isso aqui, eu acho, para quem tem 50 anos ou mais, e já quer começar a pensar, né, independência financeira, aposentadoria, pode ser essa opção para você, se for o seu caso. O Educa Mais é para aquela família, para aqueles pais que querem construir uma reserva para quando o filho chegar na faculdade. Ou seja, também é um tesouro de longo prazo. E ele vai atender a essa necessidade, ele é focado nessa necessidade. De repente você quer juntar, o teu objetivo é juntar uma grana para quando teu filho passar na faculdade privada, você pagar, ou para comprar um primeiro carro para você, não sei. Seja qual for o teu objetivo, ele também é um tesouro de longo prazo. Mas o nome é Educa Mais porque é mais focado, né, na modalidade de pais que querem juntar uma grana para investir futuramente na educação dos filhos. Também tem taxas e tem custos adicionais se você resolver resgatá-lo antes. Fica atento a isso. Tem que ver bem direitinho todas as regras dessa modalidade do tesouro. Ele vai render IPCA+, sempre ganhando da inflação. Ou seja, por ano ele rende o IPCA, que é a inflação anual, mais uma taxa agregada ao IPCA. Esse aqui, o Educa Mais, ele pode ser resgatado a partir de 2026. O prazo dele é menor do que o Rende Mais. Mais uma vez, eu chamo a atenção porque esses dois últimos, eles não são ideais para quem está apostando em reserva de emergência, tá bom? Só para ficar bem claro para ti. O ideal é o Tesouro Selic nesse caso, da reserva de emergência. Aqui é reserva de oportunidade, aqui é aposentadoria, aqui é reserva de oportunidade para a educação dos seus filhos. Seja qual for o teu objetivo, se você pode investir todos os meses nos títulos do Tesouro, você já consegue deixar programado isso na tua corretora ou no teu banco. Você faz essa programação direto no teu banco. Claro que isso não está claro, você tem que procurar, pesquisar, saber como é. Dependendo do banco que você usa, é mais fácil ou mais difícil encontrar. Eu tenho achado mais fácil nos bancos digitais. E aí você deixa programado todo mês um valor fixo que vai ser retirado lá da sua conta, pelo Tesouro Nacional. É como se fosse uma previdência, já falei. É o mesmo formato, mais ou menos. Só que, por que eu não gosto de previdência? Eu já tive previdência. Na previdência, você está delegando para uma instituição financeira a fazer a escolha dos seus ativos de investimento. Ou seja, aquela instituição ela vai tirar da tua conta aquele dinheiro programado e ela mesma vai fazer as escolhas dos ativos. Então, o que é que vale a pena? É a gente estudar, conhecer quais são os ativos, como a gente está fazendo aqui nesse vídeo, conhecer quais são os ativos que tem à nossa disposição, por exemplo, no Tesouro, e fazer o mesmo investimento por nossa conta, escolhendo conforme a nossa necessidade e as nossas metas. A minha, na época, ela perdeu da inflação quando eu resgatei e eu ainda tive que pagar uma montanha de taxas e impostos. Pois é, eu já caí nesse conto da sereia. Não quero que você caia. Muito melhor é a gente aprender e investir por nossa conta. Pegar o nosso suado dinheiro e cuidar dele. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo esclarecendo a sua dúvida ou até deixar um textinho respondendo a sua dúvida. Se for uma dúvida rápida, a gente já responde aqui embaixo no vídeo, tá bom? Agora você não tem mais desculpa. Começa logo a investir. Ed, mas para investir no título do Tesouro eu não pago nada? Paga. Sinto muito, você paga. Vamos lá para as taxas.
Primeiro, se você resgatar o título antes de 30 dias, até em 29 dias você vai pagar uma taxinha de IOF. Ela é pequena, mas ela incide sobre os seus valores, certo? Então, em menos de 30 dias, se você optar por resgatar qualquer título, você vai pagar IOF. Segundo, você vai pagar imposto de renda. Você não está livre de pagar imposto de renda em nenhum desses investimentos, ok? Vai pagar o IR, ele é regressivo. Se você resgatar o seu título em até 6 meses, você vai pagar a tabela maior, que é 0,22,5% sobre aquilo que rendeu, sobre os rendimentos do que você investiu. Se você resgatar só no final, aí você vai para o final da tabela regressiva de imposto de renda, que é 0,15 sobre todo o montante de juros que você teve, né, de lucros que você teve daquele rendimento, daquele investimento. Tem uma taxa de custódia da B3, mas essa taxa ela só vai incidir se você investir mais de 10 mil reais. Se você investir menos, você não sofre, né, a retenção dessa taxa. Essa taxa é semestral, ela vai ser resgatada direto pelo Tesouro da tua conta bancária. E também tem uma coisa chamada spread bancário. O spread ele só é incidente se você resgatar também antes do prazo acordado, certo? Aí o título, ele está, naquele momento que você resgatou, ele está valendo um valor. E no momento que você comprou, ele valia outro. Então, o spread vai incidir, vai ser essa taxinha entre o valor que você comprou o título e o valor que você vendeu para o governo esse título, se você resgatou antes. Então, é uma pequena taxa. É uma pequena taxa no momento que você vende o teu título, que você resgata ele, tá? Se você resgatou antes do período acordado. Pronto, falei. Gostou do vídeo? Eu fiz bem resumidinho, direto ao ponto, para que você aprenda mais sobre tesouro e comece a investir baseado nos seus objetivos. Então, janeiro de 2024, comece a traçar suas metas, comece a pensar, né, com a questão dos investimentos. Qual o ideal para você? Qual que se aplica à sua realidade? Então, dá um like aqui no vídeo para o canal crescer, se inscreve no canal, porque dá trabalho gravar, editar, tudo isso, pesquisar. E aí o seu pagamento, né, o seu agradecimento é só dar um like e se inscrever no canal, certo? Abraço, bons investimentos, e aí pesquisa bastante, não assiste só um vídeo, assiste mais, para que você conheça mais profundamente sobre todos os investimentos da modalidade renda fixa para você começar. Também já deixei um vídeo aqui, um guia básico sobre a bolsa, se é esse o tipo de investimento que você busca, tá? Aqui no canal tem um guia básico para você começar a aprender sobre os investimentos em bolsa.